Confirmem se vocês estão vendo a apresentação. Estamos vendo sim. Enfim, gente, boa noite a todos. Aqui hoje é a apresentação do Núcleo de ADM Fim. A gente vai falar um pouco sobre o que a gente faz aqui, quem são os nossos membros, e também enfim, qual o perfil do nosso núcleo, o que a gente faz. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês levantarem a mão e tal. Qualquer coisa, eu acho melhor no fim da apresentação vocês perguntarem, mas se tiver alguma coisa muito pontual, vocês podem levantar a mão e a gente vai responder. Enfim, vamos começar apresentando o nosso núcleo. Eu vou falar um pouquinho da Dara, porque, enfim, a Dara foi eu sou a diretora hoje em dia, né? E aí a Laís está em cogestão comigo, porque, enfim, a gente está nessa troca de DE. E aí eu saio em abril e a Laís entra no meu lugar. Então, por enquanto, a gente está com essas duas diretoras. Aqui está como coordenadora, porque antes da Laís se candidatar a diretora, ela era coordenadora, e aí a gente deixou assim para não confundir vocês, mas a gente está nesse período de cogestão. A Dara foi a pessoa antes de mim, e aí, enfim, a gente escreveu um pouquinho de cada um aqui embaixo para vocês conhecerem um pouco a gente, para quem não. Desculpa. Para quem não conhece. Enfim, a Dara foi a pessoa que me inspirou muito a me tornar diretora, então ela foi muito importante no meu processo. Ela tá aí, enfim, tenho muito a agradecer por ela, porque ela tá sempre me ajudando nos perrengues e nas crises aqui. E é muito bom ter uma pessoa assim que a gente sabe que a gente pode contar, e todo o núcleo e tal. Só que como a Dara também teve essa experiência de DE, ela acaba tendo um conhecimento muito grande que me ajuda muito. Enfim, ela sempre vai ser uma parte muito importante do núcleo. E é isso, tenho muito a agradecer, né, tudo que ela já me ensinou e, enfim, tudo que ela está sempre disposta a ajudar a gente. Nessa parte, cada um vai falar um pouquinho de cada pessoa, e aí eu acho que agora, enfim, a Laís fala, né? E aí cada um vai falar um pouquinho para vocês conhecerem a gente. Enfim, quem for o próximo pode falar aí. Eu te apresento então, amiga? Pode Tá. apresentar, amiga. É porque pediram para cada um falar da trajetória na Argos, então eu vou te apresentar e você comenta a sua trajetória na Argos, então. Enfim, gente, a Maria Luísa é a nossa diretora atualmente. Eu estou em cogestão com ela. Ela é e foi uma diretora maravilhosa. Ela e a Dara me inspiram muito, assim, eu falo para as duas sempre. Elas sempre me inspiram a assumir cargo de liderança também. E para quem for entrar em ADM, eu serei a diretora de vocês. E muito do que eu sei, muito do que eu estou aprendendo, é o que eu estou aprendendo com elas. A Malu é super alegre, ela é super dedicada, ela é super organizada, ela dá umas broncas quando precisa, porque a gente precisa de bronca mesmo. Eu me incluo nisso, precisei de algumas broncas, uns puxões de orelha, e ela tem a risada mais engraçada. A risada dela é incrível, eu adoro a risada dela. E eu acho que é isso. Foi assim uma experiência incrível poder estar trabalhando com ela, e a ADM é o melhor núcleo, e eu espero que vocês gostem e venham para a ADM. Sim, gente, amo muito o meu núcleo. Igual a Dara falou, eu sou um pouco clubista, mas somos o melhor núcleo da Argos. Perdão o GP que está aqui, mas é inegável. Enfim, amiga, obrigada pela apresentação. Eu acho que, tipo, a trajetória eu posso falar mais um pouquinho para vocês no final da apresentação, que a gente vai falar um pouco sobre o que a gente aprendeu no núcleo e tal. E aí vou passar para a próxima pessoa que escreveu da Laís, acho que foi o João, né? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Hoje eu vou apresentar a Laís, que é a nossa mais nova coordenadora, diretora do núcleo. E eu sou novo no núcleo de Lemefim, relativamente, em comparação aos outros membros. E ela, sim, foi uma pessoa muito importante para mim, porque ela é uma pessoa super dedicada e presente no núcleo. Toda vez que eu mandava uma mensagem com alguma dúvida, ela sempre respondia rápido, sempre com bom humor e tudo. Então, assim, trabalhar em projetos com ela tem sido incrível. Ela é uma pessoa engraçada, direta ao ponto, então trabalhar com ela é sempre produtivo e prazeroso. Realmente ela tem me ajudado bastante. E vocês com certeza vão estar em boas mãos, estando com ela na direção do núcleo. Basicamente é isso.
Eu vou passar o slide, então, e a gente apresenta as próximas pessoas. Pedro apresenta o João, né? Eu acho que a Laís apresenta o Pedro também. Boa noite, meu nome é Pedro e eu vou falar um pouquinho do João, como a Maria Luísa falou. O João, ele é o nosso calouro do núcleo, foi um super achado, assim, um ganho que o núcleo de ADM Fim recebeu, né, nesse último semestre. E ele é super dedicado, super organizado, e ele também é uma ótima pessoa para somar nos nossos objetivos internos e contribuir para o desenvolvimento do nosso núcleo que a gente ama tanto. E assim como ele foi como consultor de negociação, que ele foi super importante, ajudou a fechar contratos para a Argos. Então, a gente sabe que em qualquer núcleo que ele tiver, o núcleo vai ganhar muito, porque ele é uma pessoa super responsável, super organizada. E, cara, o João, assim, se você mandar ele fazer uma apresentação, ele vai fazer com bastante antecedência, para vocês verem o nível de organização dele. E é isso. Agora eu apresento o Pedro. Gente, o Pedro foi consultor de negociação da primeira, quando ele entrou no processo seletivo, que entrou, todo mundo aqui entrou todo mundo junto, né? Exceto a Dara, que foi apresentada, todo mundo entrou no primeiro processo seletivo do ano passado. Então estamos comemorando um ano de casinha, e aí o Pedro entrou, Pedro e o João entraram como negociação. Estava em negociação, né, João? Ou era projeto de negociação também, né? Negociação também. Então, ex-negociadores, mas como a DM é super incrível, os dois vieram para a DM, fugiram de negociação. Não estou falando mal de negociação, mas aqui a ADM é a ADM. E o Pedro é super animado, ele é super criativo, as ideias dele sempre contribuem demais com o núcleo. E eu adoro ficar dando risada das piadas que ele solta no meio das reuniões, assim, é muito incrível. Pedro é ótimo, gente. Trabalhar com ele é incrível também. Então, foi isso, gente, as apresentações. Se vocês tiverem mais alguma dúvida da gente, a gente vai estar falando mais um pouco no final também, a experiência separada de cada um. Mas só para vocês conhecerem a gente um pouquinho mais, e agora vamos falar um pouco melhor da nossa identidade. Então, assim, como é que a gente é, quem somos em ADM Fim? Somos colaborativos, somos analíticos, somos práticos, proativos, problem solvers e também buscamos conhecimento. Então, basicamente, a gente está sempre nessa questão de gestão de crise, a gente é fera nisso. Assim, passamos alguns perrengues, mas os perrengues são bons para botar no currículo, então, assim, isso ajuda muito a gente a ter, tipo, um background, sabe? E a gente tem muito essa capacidade analítica, né, gente? Isso é muito importante no núcleo. E também a questão não tá aqui, mas da organização também, porque a gente lida com coisas que são muito com dados muito importantes da EJ, então a gente tem que estar sempre com essa questão da organização na nossa mente. E, enfim, sobre o núcleo, a gente lida muito com planejamento estratégico, que a gente vai explicar um pouquinho melhor depois no resto da apresentação. Empregabilidade, então assim, cara, entrar em ADM Fim é sinônimo de você vai conseguir um estágio, porque todo mundo que procura sempre consegue muito fácil, tipo assim, a gente pode, assim, eu posso falar isso com propriedade, porque foi muito fácil para mim conseguir. Pode falar. Alguém levantou a mão? Ah, não. Mandaram no chat, né? Enfim. Porque a gente sempre, tipo, tá muito preparada para as entrevistas e geralmente as empresas gostam muito dessa capacidade analítica que o núcleo de ADM Fim dá pra gente, acaba criando uma casca. As nossas reuniões são as melhores, a gente sempre ri muito, conversa muito, fofoca muito. Quem não gosta. A gente também lida muito, uma parte muito importante da nossa rotina é o CDJ, que eu também vou explicar mais na frente o que é. E também as análises de dados, que eu vou também explicar melhor na frente o que é, mas só para vocês terem uma visão geral, assim, de como, das nossas principais tarefas. Algumas soft skills que a gente busca aqui, né? Então, visão analítica, foi como a gente já falou, que a gente é um núcleo muito analítico, a gente precisa disso, justamente por a gente estar lidando com questões de dinheiro, de recebimento, de faturamento, de contrato, enfim. São questões que a gente precisa muito nesse olhar mais analítico e mais crítico, dessa atenção aos detalhes, porque a gente está mexendo com coisas, né,
tanto em questão de dinheiro e também em questão de parte jurídica, né? Então, é muito importante. Pensamento estratégico, porque a gente traça o planejamento financeiro da empresa, então isso é uma coisa muito importante. Aprimoramento de processos. Aprimoramento de processos, falei certo. Que também para a gente estar sempre fazendo as coisas, os processos mais rápidos e tal, e ajudando a gente. E a organização, como eu tinha falado no slide anterior, é muito importante porque a gente lida com dados muito importantes, então é sempre muito bom ter isso tudo estruturado e organizado. Sobre o núcleo, como eu falei, a gente é núcleo de, a DMFIN tem a parte administrativa e a parte financeira. A parte administrativa, ela lida justamente com a questão jurídica e legal da empresa. Então, por exemplo, uma parte que pega muito são os contratos, questão legal também de, por exemplo, justiça. Então, isso é uma parte que a gente lida muito, que é a parte do administrativo, e o financeiro é essa questão da parte financeira e contábil da empresa. Então, os impostos, o fluxo de caixa, o que a gente ganha, o que a gente gasta, enfim, isso tudo é a gente que lida aqui. E por isso que é importante a gente ter toda essa capacidade analítica que eu falei anteriormente, essa organização, porque a gente lida com dados muito sensíveis. Aí eu vou explicar um pouco para vocês agora sobre as nossas principais tarefas no núcleo e as nossas rotinas. Basicamente, uma parte muito importante, que, como eu falei, a parte da parte administrativa do núcleo, é a execução de contratos. Então, o lead aceita a proposta. O lead, gente, é o cliente. Lead e cliente é a mesma coisa. O lead, ele aceita a proposta, depois de eles terem chegado na Argos através de alguma indicação ou através do site, enfim. Negociação vai falar com eles, e aí, quando eles aceitam a proposta de negociação, a gente faz o recolhimento das informações deles. Então, por exemplo, a gente, enfim, vê toda essa parte do nome, CPF, enfim, esses dados, e a gente vai fazer tudo isso e vai botar todos esses dados no contrato. Então, todos os contratos são padronizados, então a gente já tem um modelo de contrato, e aí a gente justamente bota essas informações mais específicas, por exemplo, o nome da pessoa, o CPF, onde ela mora, o valor do contrato. A gente recolhe esses dados e passa para o contrato, mas geralmente não, né? Todos os nossos contratos já são padronizados, a gente pega só essas informações mais pessoais de cada um. E aí tudo está escrito no contrato, então o nosso contrato ele resguarda muita gente juridicamente, justamente para caso de algum conflito e tal, a gente esteja protegido nesse sentido. Enfim. E aí toda essa questão dos prazos, da forma de pagamento, isso tudo fica explícito no contrato. E aí, como vocês podem ver, isso é uma parte muito importante que requer muita atenção, porque caso alguma coisa esteja errada no contrato, a gente pode tomar um processo, enfim, a gente pode não executar, caso não execute alguma coisa direito, isso pode dar alguma consequência negativa para a empresa. Então, são dados que a gente lida que são muito importantes da gente ter toda essa organização e também um cuidado muito grande. Depois que tem a revisão dos contratos, a gente baixa aí no ClickSign. O ClickSign é a nossa plataforma de assinatura digital. Então, basicamente, é quando o cliente ele vai assinar o contrato, como a gente não tem como pegar a assinatura física de todo mundo, a gente usa essa plataforma que é de assinatura eletrônica. Então, essa parte toda a DMFIN cuida. Então, a parte dos contratos, a parte da assinatura dos contratos, e aí as partes que assinam a presidência, o cliente, a testemunha, que é a vice-presidência, e a testemunha 2, que é o diretor ou diretora de DMFIN. Então, essa parte, vocês podem ver aqui que a gente cuida muito dessa parte jurídica. E é muito importante, enfim, atenção aos detalhes, como eu falei. A gente também, muito importante ser organizado, que é basicamente toda essa parte da documentação e do Drive. Então, todos esses documentos administrativos, inventário, eles também ficam com a DMFIN. Então, por exemplo, os nossos documentos legais, eles estão aqui comigo na minha casa agora, que aí, como eu sou diretora, eu fico com eles, depois eu vou passar para a Laís. E, enfim, essa parte toda a gente cuida. E é muito importante ter essa organização, porque às vezes a empresa precisa, enfim, desses documentos, então a gente ter isso guardado
E ter isso em mente, assim, é essencial, e ter tudo muito documentado, porque como a gente é uma EJ também, tem um fluxo alto de pessoas saindo e entrando, então ter essa parte toda documentada é muito importante. E aí, um pouco sobre o CLJ, eu não sei se vocês sabem muito sobre, mas basicamente a Argos é uma empresa federada, e aí a gente tem que sempre cumprir, né, com algumas entregas de documentos para Brasil Júnior, que é a nossa federação. E por que a gente entrega esses documentos? Justamente para a federação ver se a gente está dentro dos padrões jurídicos e contábeis para ser uma empresa federada. É um processo muito importante, e fazer parte da federação é uma coisa muito importante para a gente, foi uma grande conquista nossa. Então, não é um simples fato, e a DMFIM cuida toda dessa parte da entrega dos documentos. No momento atual, a gente está fazendo a coleta desses documentos, enfim. São 13 documentos divididos em 4 fases, a gente está na segunda fase agora. Eu sei que é uma coisa meio dispersa para entender agora, mas basicamente o que vocês precisam saber é que isso é um documento muito importante para a gente e que garante grande responsabilidade e também grande... Enfim, esqueci a palavra, mas que garante até certo... uma coisa boa para a gente. Eu esqueci a palavra, mas enfim. Porque é uma coisa que no mercado é bem vista e tal, então acaba passando até confiança da nossa empresa júnior. E a gente tem a proximidade também com a federação, então, por exemplo, quando a gente precisa de capacitações e tal, a gente sempre pede para eles, e eles sempre estão muito dispostos, então é muito bom ter essa relação com eles, e o CLJ permite justamente a gente passar essa confiança para os nossos clientes, para a federação também, mostrar que somos uma empresa séria e que a gente está dentro dos padrões jurídicos e contábeis de uma empresa júnior. Enfim, administração e o planejamento financeiro. A gente falou um pouco da parte administrativa de ADM-FIM, que cuida dos contratos, que vê toda essa parte legal e jurídica, e agora a gente vai falar um pouco da parte financeira do núcleo. E, basicamente, a gente está sempre muito preocupado na questão do faturamento. Então, a gente, por exemplo, o que a gente faz? A gente tem os nossos custos fixos, então a gente sempre está cuidando, né, pagando esses custos fixos, e também cobrando os clientes quando falta, né, alguma parcela, enfim, quando eles têm que pagar a gente. Então, a gente cuida muito dessa parte do contas a receber, que são os clientes que têm que pagar para a gente, e também do contas a pagar, que são as contas que a gente tem que pagar. E dentro disso, a gente usa muito o fluxo de caixa, que é basicamente uma planilha nossa, que a gente anota todos os nossos custos e os nossos recebimentos. Então, é muito importante, porque a gente tem aí, né, o registro de todas as entradas e saídas. É muito importante para a gente, porque a gente consegue ter um panorama geral de como está a empresa, de como está o nosso dinheiro, de como está o nosso caixa, né? E a gente consegue, justamente a partir disso, tomar decisões que possam melhorar, tomar decisões para melhorar o nosso fluxo, para melhorar o nosso faturamento. Então, basicamente, esse planejamento financeiro tem muito a ver com isso, porque a partir, né, desse registro todo dessas informações, então, por exemplo, o que entrou e o que saiu, que a gente vai tomar as decisões. E isso é fundamental, porque, por exemplo, não tem como a gente saber o quanto a gente faturou no ano anterior para ver se, por exemplo, as nossas estratégias de vendas estão dando certo ou estão dando errado, entendeu? Então, isso é muito importante. Um segundo, gente. Enfim, gente, minha mãe atrapalhando a reunião, perdão. E aí a gente tem essa parte financeira que é muito importante. E, assim, sem a DMFIM, a Argos não existe, porque a gente precisa, né, de dinheiro para sobreviver. Então, é um membro muito, muito importante da EJ. Então, saibam que a gente lida sempre com essa responsabilidade muito grande. E, enfim, é sempre bom a gente ter tudo muito bem explicado e muito bem anotado, para caso a gente precise de dados, a gente consiga voltar neles e tal. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa capacidade analítica, justamente para a gente tomar as decisões
né, no planejamento financeiro. E, além disso, ter muito essa questão da organização para a gente anotar tudo. É importante não se perder nos documentos, porque às vezes a gente lida com coisas que realmente são muito importantes, essenciais para o funcionamento da EJ. Enfim, a gente tem, né, como eu falei, então essa parte financeira que é muito importante. E outra parte também, outro braço de ADM Fin é a precificação. Então, a gente basicamente precificar os nossos serviços. Então, determinar o valor dos nossos serviços e a gente toma com base em alguns critérios. Então, o tipo de serviço. Tem serviço que demora mais para ser feito, tem serviço que demora menos. Eu não sei se todos estão cientes dos nossos serviços, mas os nossos serviços englobam dupla nacionalidade, visto, pesquisa de mercado, não, estudo de mercado, pesquisa de fornecedores. Então, a gente está dividindo essa parte toda do COMEX, né, que é mais essa parte do estudo de mercado, diagnóstico administrativo, e essa parte de vistos e DNs, que a gente ajuda as pessoas que têm interesse nesse serviço em tirar, né, esses documentos. Então, essa precificação ela vai depender do tipo de serviço que está sendo ofertado, porque às vezes uma DN alemã demora mais do que uma DN portuguesa. Então, é importante ter isso em mente. Então, um serviço de DN alemã vai ser mais caro do que um serviço de DN portuguesa, por exemplo. O trabalho dispensado, então, tem trabalho que vai demandar mais pessoas, mais horas de trabalho. Então, isso tudo impacta o preço do nosso serviço, o porte do cliente, a média de preços no mercado das empresas júniores que realizam o mesmo serviço, entre outros. E é muito legal a gente ser uma empresa júnior, porque a gente não tem os gastos de uma empresa muito grande. Então, por exemplo, a gente não tem que pagar FGTS, enfim, IR, a gente não tem que pagar esses impostos que uma empresa grande paga. Então, a gente consegue diminuir o nosso preço e botar um preço abaixo do mercado, o que acaba tornando o nosso serviço, então, mais atrativo, enfim, para as pessoas que estão buscando esse serviço. E aí a gente tenta sempre também colocar os nossos preços na média de outras empresas júniores do mercado também, para a gente não ficar para trás e não perder lead por causa disso. Enfim, e aí a precificação ali, né? Custo base, mais variáveis, mais possíveis descontos que a negociação vai fazer, que o núcleo de negociação faz, vai ser o valor do serviço. Então, o custo base é um custo mínimo, porque, por exemplo, a gente tem gastos fixos, então, basicamente, a gente tem que contar esses custos fixos na hora de fazer a precificação, e aí dá esse custo base. E aí tem as variáveis, que vai ser justamente essa questão do quantidade de pessoas, do tipo de serviço, e os possíveis descontos para justamente tornar o serviço atrativo para o lead. No fim, isso vai dar o valor do nosso serviço. Aqui tem um exemplo de uma tabela de precificação. Aqui, ó, custo base 565. Por exemplo, país, Itália. E aí tem essa questão de proximidade, porque às vezes se é neto é mais difícil de conseguir. Aí tem uma porcentagem maior e aí o projeto é mais caro, porque ele é mais trabalhoso. E aí num visto a mesma coisa, dependendo do lugar é mais caro, dependendo do tipo de visto. Enfim, basicamente essa parte de precificação é uma coisa também que é muito importante, porque se a gente não torna o preço de um serviço atrativo para o cliente, a gente está perdendo o lead, entendeu? Então, é um braço assim, fundamental do nosso núcleo. E aqui também a gente fala um pouco sobre as notas fiscais e contabilidade. A nota fiscal, basicamente, sempre quando a gente faz um serviço, a gente tem que emitir nota fiscal, porque a gente tem que pagar um imposto, né, para o governo sobre os serviços que a gente está ofertando. E se a gente não paga, a gente está sonegando imposto, isso é crime. Então, para vocês terem ideia do quão importante é o nosso trabalho diário aqui, porque a gente está lidando com coisas mesmo de jurídicas e tal, que a gente pode até levar processo caso não sejam feitas, ou, enfim, bater um auditor fiscal aqui. A gente não, né, como somos uma empresa pequena, a chance de acontecer não é muito alta, mas, enfim, a gente tem que estar sempre com isso em mente, porque são coisas muito importantes que a gente depois poderia, talvez, pagar multa e tal. Então, a gente tem que estar sempre de olho nessas coisas, enfim. Então, sempre quando a gente faz um serviço, a gente tem que emitir uma nota fiscal. Eu acho que todo mundo deve saber aqui o que é uma nota fiscal, né? Que é o registro de uma atividade comercial,
e a gente tem que pagar, no final das contas, tem que prestar, né, esse... Enfim, tem que pagar um dinheiro para o governo por causa desse serviço que a gente prestou. E então, assim, é algo extremamente importante. E todo mundo que está no núcleo aqui, a gente faz um rodízio de quem está fazendo nota fiscal. Então, acaba que vocês vão ter muito contato com essa questão e tal. Sobre o fluxo de caixa que eu tinha falado anteriormente, que é onde a gente anota os nossos custos e as nossas despesas. Também a gente está sempre fazendo um rodízio de quem vai botar o custo lá. Então, a gente está sempre mexendo com as planilhas, o que acaba sendo muito bom, né, para quem quer se aprimorar nesse tipo de habilidade. E também sobre a parte dos contratos que eu comentei anteriormente, a gente também faz um rodízio de quem vai preencher o contrato com as informações que o cliente passou para a gente. Então, é muito legal porque a gente está sempre aprendendo diversas coisas diferentes. Então, é muito bom porque são demandas que a gente está sempre no rodízio, então todo mundo faz um pouco de cada, sabe? E aí, no fim, a gente aprende muito. E são demandas que, dentro de uma empresa, em uma escala muito maior, assim, por exemplo, num estágio, vocês vão ver que eles fazem isso. Então, a gente realmente faz coisas que uma empresa multinacional faz, e isso ajuda muito a gente a já ter um histórico, a já ter uma experiência, o que conta muito na hora de fazer entrevistas. Enfim, eu vou falar um pouco melhor sobre isso depois, mas só para vocês terem ideia de que as coisas que a gente faz aqui, a gente realmente vai usar depois, sabe? São coisas que a gente não está só fazendo por fazer, além de estar na lei, né? A gente também vai usar isso depois, enfim, num estágio ou algo do tipo. A nossa contabilidade ela é feita por outra empresa júnior. A gente contrata uma empresa júnior que fica em Santa Maria para fazer a nossa contabilidade, e muitos dos documentos que a gente manda para o CLJ, eles fazem para a gente, e que a gente precisaria de um contador de qualquer forma para fazê-los. Então, eles acabam ajudando a gente, porque são uma empresa júnior, então também é um preço mais competitivo do mercado. E aí eles ajudam a gente com essa questão dos impostos e contabilidade, que se a gente tiver qualquer dúvida. Eu lembro que no semestre passado eu tive uma dúvida relacionada a notas fiscais, e eles super me ajudaram. Então, é realmente uma equipe muito boa, está sempre ajudando a gente. E eles fazem toda essa parte da nossa contabilidade, e a gente fica mais com a parte financeira e tal, do fluxo de caixa e do planejamento financeiro da EJ. E aí, aqui a gente vai falar um pouco sobre a plataforma que aquela empresa, né, de júnior de contabilidade usa. Enfim, que é uma ferramenta de assessoria contábil que basicamente a gente vai botar todos os nossos custos e os nossos recebimentos para depois eles darem baixa e tal. Isso é mais uma coisa da contabilidade. E aí é por isso que eles pegam mais essa parte, porque depois isso vai ajudar a gente a conseguir algumas certidões que a gente precisa para o CLJ. Então, eles ajudam a gente nessa parte contábil e ajudam a desburocratizar os processos contábeis e financeiros. Então, eles ajudam muito a gente nessa parte. Enfim, para quem entrar no núcleo, vocês vão conhecer muito essa plataforma, a gente usa bastante, ela é muito boa, e ela ajuda até a gente a ter um panorama geral assim de como estão os nossos nosso extrato, né? Enfim, então eu já falei aqui um pouco para vocês, eu sei que é muita informação, gente. É só para vocês terem um panorama geral, porque realmente, como eu falei, a Dami, enfim, a gente tem vários ramos ali, e a gente faz muitas coisas importantes dentro da EJ. Então, assim, para quem entra no núcleo, eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, vocês vão adorar, porque são habilidades que a gente usa muito no dia a dia de uma empresa. Então, estou reforçando muito isso aqui, porque, gente, eu digo em primeira mão que, enfim, a Deb, enfim, foi essencial na minha vida no mercado de trabalho. Então, enfim, falei de contrato para vocês, falei do fluxo de caixa, que é a parte financeira, falei da questão da precificação, falei das notas fiscais, e aqui também mais um ramo, mais um braço, né, do nosso núcleo, são as análises de dados. Basicamente, a gente faz as análises de dados que, assim, é meio
já dá para entender meio pelo nome, né? Mas, enfim, a gente, a partir de um tema escolhido, a gente junta vários dados, né? E a partir desses dados a gente analisa eles para chegar a conclusões. Então, basicamente, a gente analisa cenários da nossa empresa para traçar planos. Então, as análises de dados elas ajudam muito a gente a ter uma noção do panorama da empresa, de como a gente está, do que a gente pode fazer, e a partir das análises a gente justamente toma decisões. Então, a gente fez uma análise de dados, por exemplo, no ano passado, sobre a Black Friday. E aí, enfim, a gente analisou como a Argos se portou nas Black Fridays anteriores, e aí, a partir dessa análise de dados, a gente conseguiu tomar decisões na Black Friday que teve ano passado. Enfim, e aí a gente usa muito gráficos, tabelas, a gente também faz um relatório e a gente também apresenta para a EJ toda. Então, é um trabalho que demora mais ou menos assim 1 mês e tal, e que requer toda essa pesquisa, que é muito importante, e é muito legal, porque, né, a gente pode usar a nossa capacidade analítica aí. Então, é um das nossas soft skills, e é muito importante, assim, e ajuda muito a gente ter a criar, né, e também aprimorar essa capacidade analítica, porque a gente está analisando ali os dados, né, então isso é muito legal. Enfim, a importância é realizar a gestão do conhecimento dentro da empresa, então é muito legal, e até um contato que a gente tem com outros núcleos, porque, por exemplo, se o tema da análise tiver a ver com negociação, aí a gente vai fazer análise de dados com a galera de negociação, então vários núcleos podem participar também. A DMFIN coordena análise de dados sempre, porque é uma coisa do nosso núcleo, né? Tipo, é um ramo do nosso núcleo, mas a gente está sempre em contato com essas pessoas da EJ nesses projetos, o que é muito legal, o que ajuda a gente, né, justamente a criar esse vínculo e tal. Quando eu participei da análise de dados, eu adorei. Eu acho que todo mundo do núcleo já participou. Sim, todo mundo já participou. Eu tenho certeza também que, enfim, todo mundo adora, porque é uma chance muito boa da gente, né, estar em contato com outras pessoas no núcleo, que geralmente as nossas tarefas são muito internas. E, enfim, esse é um ramo super legal do nosso núcleo. E a gente acaba conseguindo analisar os dados da empresa usando eles de maneira estratégica. E isso, né, são o que grandes empresas fazem, só que com outros nomes. E então aqui a gente já está também treinando muito essa parte analítica que a gente tem, que as empresas gostam muito, gente. Então, assim, é muito importante. Enfim, a análise está muito além de apenas reunir e organizar dados, porque a gente reunir e organizar os dados é somente a parte inicial de uma análise. Tem toda a parte de, enfim, entender aqueles dados, analisar e buscar de onde eles vieram, enfim, por que eles estão desse jeito, encontrar explicações. Então, é um trabalho muito legal. Enfim, como a gente faz, né? A gente reúne os dados, a gente entende o que a gente está querendo analisar. Então, tem coisas que às vezes não fazem tanto sentido dentro de uma análise, então a gente descarta. Enfim, após entender o objetivo com a análise, a gente cria os gráficos, e a partir de cada gráfico a gente vai entendendo as informações e tal, e vai, enfim, escrevendo o relatório, e isso é muito bom. Aí, ó, como já utilizamos, implementamos recentemente nos projetos realizados, eu esqueci de atualizar isso, mas enfim, a gente fez várias análises de dados no ano passado, acho que a gente chegou a fazer umas 4, assim, o que ajudou muito a gente a mudar alguns processos internos da EJ, e assim, a gente viu muitos resultados a partir dessas mudanças que a gente fez, que só conseguimos, né, traçar um planejamento de mudança por causa das análises de dados. Enfim, aqui um exemplo de um gráfico. Quantidade de projetos realizados pela Argos desde 2018. E aí tem esse gráfico daí. Então, a gente mostra, por exemplo, um comportamento de mercado através desse gráfico. Então, a gente consegue perceber que, poxa, os nossos serviços de visto diminuíram um pouco, mas eles estavam muito altos, e visto não era um serviço que a gente tinha, a gente começou a ter ele a partir de 2021, então, enfim. E é muito interessante, é uma coisa muito legal de se fazer. Enfim. E aí, no mercado de trabalho, né? Só rapidinho recapitulando, eu falei, então, sobre as principais demandas que a gente tem dentro do núcleo. E, enfim, são coisas que, né, repetindo muito isso, gente, que a gente realmente usa numa empresa. Então, eu acho muito legal, porque a DNFIM prepara muita gente para isso.
E, assim, são coisas muito interessantes de fazer para quem, né, enfim, gosta de ter essa questão de analisar os dados, de entender os processos, de mapear processos, enfim, essa parte é muito legal. E aí, aqui falando um pouco sobre o mercado de trabalho, o que usamos? Excel, então não se preocupem, não é obrigatório que a pessoa saiba Excel para entrar no núcleo, então se você tem interesse em ADM-FIM, aí você viu Excel, meu Deus, eu não sei usar Excel. Gente, eu também não sabia usar Excel quando eu entrei na Argos. Eu não fazia ideia, para mim era tipo assim, uma loucura, eu falava assim, gente, o que é isso? Não entendia nada. E a gente tem um curso dentro da EJ que a gente, né, faz, então todo mundo que entrar no núcleo vai fazer essa capacitação, não, né, esse curso da Atuar, que é muito bom, gente, e ajuda muito. Então, vocês podem ficar tranquilos que isso é algo que a gente disponibiliza para vocês, porque a gente usa no núcleo, então é importante que todo mundo saiba como mexer, e é muito importante, enfim, no mercado de trabalho, como está falando aqui, análise de dados, porque, gente, uma empresa está sempre precisando analisar dados, conhecimento de contratos, enfim, muito importante, gestão de pagamentos, justamente por a gente estar sempre anotando tudo, né, o que entra, o que sai, isso é essencial em qualquer empresa, né, e questão de adaptabilidade, porque a gente lida muito com situações que a gente não espera, às vezes um lead, algum contrato que precisa de um termo aditivo, né, que é basicamente um contrato a mais, um contrato extra para adicionar informações. Então a gente está sempre tendo que se adaptar e isso é uma questão muito, muito legal que a gente acaba criando aqui em ADM Fim. E aí aqui um pouco sobre onde trabalhamos. E aí nessa parte eu vou falar um pouco e depois eu vou pedir para o resto das pessoas do núcleo falarem um pouco, inclusive se a Dara quiser falar também, Dara, super bem-vinda, porque eu acho que, enfim, eu vou começar falando um pouco da minha experiência dentro do núcleo e como isso me ajudou a chegar onde eu estou. E, enfim, depois a Laís e o João e o Pedro, eles também vão falar o que o núcleo ajudou eles, o que eles aprenderam aqui, para vocês, enfim, verem que o que a gente faz aqui realmente é muito importante, a gente está sempre aprendendo, é um aprendizado constante. Enfim, sobre a minha trajetória, eu entrei como consultora do núcleo em 2023.1 e, assim, a DMF não era a minha primeira opção, mas eu entrei aqui e tal, falei assim, vamos ver no que vai dar. E, assim, gente, eu gostei muito logo de cara de tudo que a gente faz, dos nossos processos e tal. Eu acho tudo muito interessante e eu vi, né, muito que o núcleo poderia me ajudar a chegar num lugar que eu queria chegar. E eu vi, assim, e eu acho que é muito, gente, uma dica que eu tenho para dar para vocês assim, aqui é o lugar de vocês aprenderem. Então, assim, tudo que vocês puderem fazer, façam. Todos os projetos que vocês puderem fazer, façam, porque isso só vai servir de aprendizado para vocês no futuro. Então, assim, esse eu acho que é o meu conselho master. E, enfim, eu vi muito que eu poderia ter esse aprendizado dentro do núcleo. E aí eu decidi me candidatar para a diretoria. E eu fui diretora, eu sou diretora acho que desde agosto de 2023. E, assim, gente, isso mudou completamente a minha visão na EJ. Enfim, foi um divisor de águas. Eu adorei o meu tempo na DE, foi muito bom, eu aprendi muito. E, enfim, eu, assim, aprendi coisas que eu nem imaginava que eu fosse aprender. E, com certeza, sem a minha experiência na EJ, eu não estaria estagiando. Essa aqui é a minha empresa, gente, Brunel. E, assim, eu sou estagiária, né, do financeiro lá. E eu já conversei com o meu chefe e tal. E eu falei, e ele já me falou mais de uma vez que o único motivo deles terem me aceitado é por causa da empresa Júnior, até porque a RI não tem muito a ver com a área financeira, né? Mas eles já falaram para mim isso, que, tipo assim, a minha experiência aqui dentro foi o que me fez entrar lá na empresa. E, enfim, tô falando isso para vocês verem o quanto é importante. Eu já ouvi isso do meu gestor, eu já ouvi isso do meu analista. Então, realmente uma coisa que pesa muito no currículo. E, assim, nas minhas entrevistas também, eles me perguntaram muito sobre a empresa Júnior. Então, basicamente, tipo, metade da entrevista foi falando sobre isso, né? Foram eles me perguntando o que eu aprendi aqui dentro, se eu já estava familiarizada com alguns processos e até alguns termos financeiros
que eu nunca tinha visto antes. Eu vi dentro da EJ e eles falaram lá, o que me ajudou, eu não fiquei tão perdida, então foi ótimo. Enfim, e assim, posso falar também de outras pessoas que estavam no núcleo anteriormente, que também estagiaram, por exemplo, a Dara está estagiando, o João Taveira, eu acho que muita gente deve conhecer de RI, porque o João Taveira é um ícone, é o divo da Argos, e também a Mari, que foi diretora depois do João. Todo mundo, assim, fala, né, os relatos deles são de que a empresa Júnior ajudou muito, e sem elas, assim, eles não teriam conseguido entrar no estágio deles. E, assim, às vezes você pode nem querer entrar no estágio financeiro, mas essa capacidade analítica, organizacional, Excel, isso vocês usam em qualquer estágio. Então, tipo assim, é uma questão muito importante e com certeza vocês vão aprender no núcleo. Só para falar aqui, gente, não é só quem é de ADM Fin que pode fazer o curso de Excel, tá? É porque eu lembrei disso aqui agora. Mas, enfim, qualquer pessoa da EJ pode fazer, só que para quem é de ADM Fin é obrigatório fazer, porque a gente está sempre mexendo com isso. Então, enfim, para vocês terem, né, uma visão aí de como a gente trabalha e tal, do que a gente, né, o que a gente faz. E, enfim, eu falei um pouco da minha experiência agora, acredito que eu tenha deixado bem claro o quanto a Argos foi importante para mim, e especificamente no de ADM Fin, principalmente por eu ter conseguido o meu estágio, porque, enfim, já ficou claro várias vezes que foi por isso que eles me escolheram, e realmente quando eu entrei lá, eu tive uma noção muito melhor de como funcionavam os processos de uma empresa, enfim, do que demandava. Eu vou, né, deixar a palavra um pouco para a Laís, para o Pedro e para o João, e para a Dara também, se ela quiser falar sobre, enfim, como foi a experiência deles no núcleo, porque eu tenho certeza também que eles têm muito o que falar. Dara, fala primeiro. Tá, boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Porque a minha internet tá horrível. Pra dar uma Tá variada. ótimo. Tá ótimo, Estamos beleza, então. Oi, gente, então, me apresentei para vocês ontem como presidente, agora eu vou falar um pouco da minha experiência da Enfim, já peço desculpas por estar com a câmera desligada, mas é porque hoje eu realmente não tive como ligar. Como eu falei para vocês ontem, eu entrei como consultora de ADM Enfim, né? E durante o meu tempo como consultora, eu diria que eu trabalhei muito mais com a parte financeira do núcleo do que administrativa, né? Eu fazia muito controle do fluxo de caixa e tal. Até cheguei, assim, meio perpassar por um projeto de análise de dados, mas infelizmente acabou que esse projeto não foi concluído e eu também tive que abandonar de qualquer forma, porque poucos meses depois eu fui assumir a diretoria. Então eu tinha outras funções para desenvolver dentro do núcleo, né? E aí, quando eu fui para a diretoria, que eu diria que eu me envolvi mais com digamos assim, com o núcleo, tipo assim, por inteiro, porque eu comecei a lidar de fato com a parte dos contratos e tal, e os nossos contratos atualmente, eles são um pouco diferentes do que quando eu entrei na EJ, porque quando eu entrei na EJ, os nossos contratos eram manuais, né? E aí, durante o meu tempo como consultora, eu participei do projeto de automatizar os nossos contratos, porque agora os nossos contratos, a gente coloca as informações, coloca os dados e uma plataforma gera o contrato para a gente. Então, isso foi um projeto muito, muito, muito legal, que eu participei, enfim, aprendi a usar essa plataforma do Pipefy e tal, foi muito bom. E como diretora de enfim, eu fui muito, muito, muito feliz. Foi aí que eu definitivamente me apaixonei pelo núcleo, porque durante esse período, a gente conseguiu promover várias análises de dados, várias. Então, foi muito legal, porque a gente conseguiu fazer essa integração com outros núcleos, né? Com projetos, com gestão de pessoas, com marketing, negociação, e essas análises, até GP, na verdade, e essas análises foram muito produtivas, além de que, no meu período como diretora, a gente também implementou o curso de Excel como obrigatório, então foi muito legal, porque a gente fez o curso de Excel juntos. A graça é essa, né? Porque a gente começou juntos e a gente foi tirando dúvidas, a gente criou um grupo, conversava, aí, pô, não sabia, mandava mensagem para alguém, fulano, você sabe fazer isso aqui? Me explica, não entendi direito. E aí a pessoa ia lá, ajudava. Então, assim, isso foi muito, muito, muito legal. E depois eu fui para a presidência, mas assim, eu queria dar uma ênfase nesse período em que eu estava em ADM Enfim para fazer coroa uma coisa que a Maria Luísa falou.
que com relação ao estágio, por mais que você esteja se candidatando para uma vaga que talvez não tenha nada a ver com a ADM Fin, no caso dela tem, mas no meu não. A questão são as skills que você desenvolve em ADM Fin. Tipo, eu trabalho com Comex, eu trabalho com compliance aduaneiro na SLB, que é a empresa azulzinha aí que está no meio, que é uma empresa de tecnologia de energia. Acreditem, eu não sei um puto de Comex. Eu não sei nada. Nada. Eu vou fazer a introdução a Comex esse semestre. Mas, assim, eles me contrataram mesmo assim para trabalhar em Comex, não tendo absolutamente noção nenhuma. Se vocês me perguntaram o que é um Incoterm, eu provavelmente não saberia responder quando eu entrei na empresa. Mas, pelo fato de eu ter desenvolvido essas skills, de dominar completamente o Excel, de saber fazer essa gestão de tempo, ter essa visão mais crítica das coisas, atenção aos detalhes, etc, 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 isso foi o que me qualificou e também tive esse feedback de que não teve nenhuma dúvida, tipo assim, não teve nenhuma ponderação acerca da minha candidatura, porque era exatamente isso que eles queriam. Eles queriam uma pessoa que tinha alguma experiência prévia e que era engajada com coisas da faculdade, né? A empresa júnior é uma coisa da faculdade. Então, isso é uma coisa que eles olham com muito bons olhos, e Maria Luísa falou uma coisa muito importante, que vocês precisam saber e saber usar isso ao favor de vocês, que é, nas entrevistas, eles têm um tempo determinado para entrevistar vocês. O quanto mais de tempo vocês usarem para falar da empresa júnior, melhor para vocês. Então, é importante não só assim, responder de forma adequada as coisas que eles perguntarem sobre a empresa júnior e tal, mas é importante você ter meia dúzia de coisas para falar. Então, assim, pô, você entrou em ADM Fin, você participou, sei lá, de uma análise de dados, pô, você vai passar mó tempão falando dessa análise de dados. Você vai falar como que essa análise de dados impactou a empresa. Isso é uma coisa muito legal, que eu gosto muito do núcleo de ADM Fin, porque, como a Maria Luísa falou, literalmente a EJ não existe juridicamente, contábil, etc., sem a DMFIN. Mas também, essas análises que a DMFIN faz têm impacto em toda a estratégia da empresa. Se a gente está vendo que, sei lá, por exemplo, a nossa estratégia de prospecção ativa ou passiva não está funcionando, a gente já vai dar o feedback para marketing, para GP, porque a nossa cultura aqui por mais que a DMFIN faça as análises, muitas vezes em conjunto com outros núcleos, a gente, após finalizar a análise, a gente apresenta para a EJ inteira. Então, a gente leva todos esses insights para a EJ toda. Então, o trabalho de DMFIN tem muito impacto em todos os processos da EJ, nas nossas estratégias, nosso planejamento estratégico como um todo também. Então, assim, é uma experiência que eu recomendo demais. Até porque, gente, é um núcleo muito legal de se trabalhar. Tá. As pessoas são absolutamente maravilhosas, como eu falei no chat. Um terço das reuniões são resenha, entendeu? Então, assim, é o melhor núcleo da EJ, sou presidente, amo a EJ toda, mas eu sou clubista, entendeu? Uma vez de ADMFIN, não saí de ADMFIN nunca mais, tanto que cá estou eu nesse momento. Mas é isso, gente. É o melhor núcleo. Hablei, falei, tô leve. E sem falar da empregabilidade, tá, gente? Por favor, atentar para esses para esses slides. Mas enfim, gente, obrigada pela atenção. Gente, então eu acho que agora eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Tudo que as meninas falaram, assim, é super verdade. Em questão de empregabilidade, eu ainda não estou no estágio, mas eu estou fazendo entrevistas, estou correndo atrás, e eles realmente focam nessa situação de empresa júnior, o que você fez para contribuir, e realmente ter uma participação ativa na empresa júnior é muito importante para o currículo, é uma ótima coisa para se falar em entrevistas. E de ADM Fin, eu entrei como consultora, sempre quis ADM Fin, desde o primeiro momento em que eu passei pela entrevista individual, a minha resposta foi ADM Fin, e vai continuar sendo ADM Fin. Eu tenho 2 pais administradores, o que também me motivou a trabalhar em ADM Fin. E eu sou muito feliz, entrei como consultora no início do ano passado. Como eu falei mais cedo, a gente está comemorando aqui 1 ano de casinha. E foi uma grande revolução na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. As pessoas que eu conheci aqui, maravilhosas, todos os trabalhos que a gente conseguiu fazer, incluindo a DMFIN e outros núcleos também, porque a gente, como a Dara falou,
A gente faz análise de dados envolvendo vários núcleos, envolvendo a análise de dados da Black Friday até o fim, sim. Eu adoro piadinhas ridículas, sim. Ai, me perdi. Peraí. Peraí. A piada veio ruim. Muita emoção, é muita emoção. Desculpa, gente. Não podia perder, não. Ai, gente, onde é que eu tava? Eu me perdi completamente agora. Amiga, projetos com outros núcleos. A gente fez análise de dados com o GP, a gente faz análise de dados com negociação e marketing, a gente faz análise de dados com projetos também. E participar disso fez bastante diferença, impactou bastante na minha vida. Hoje eu sei mexer em Excel também. Entrei no núcleo sem saber nada do Excel, não sabia nem como escrever numa célula. Hoje eu sei formatar, fazer tabela dinâmica e tudo isso você vai aprender em ADM. A gente está com um projeto futuro de incluir também não só o Excel, mas também aprender ferramentas de Power BI e, quem sabe, no futuro, VBA. Além disso, a gente tem vários projetos internos que eu estou muito feliz e muito ansiosa para colocar em execução. Outras análises de dados virão por aí. E vou ser muito feliz em poder dirigir alguns de vocês e poder coordenar projetos com outros de vocês. E ser coordenada também, porque eu, mesmo sendo diretora, a gente coloca membros para coordenar projetos. Então, na minha primeira semana de EDM, eu fui coordenar um projeto de análise de dados. E eu fiquei perdidinha. Mas foi muito bom. E eu, como membro, como consultora de EDM Fin, fui coordenar projetos de análise de dados. E isso fez uma diferença enorme, porque eu achava que eu não sabia mexer em dados nenhum. E aí eu fui, na minha primeira semana, aprender a mexer com Excel para ficar formatando gráfico no Excel, para ficar fazendo análise de dados estratégicas, e isso mexe muito com o seu instinto analítico, né? Não só as outras funções que a gente faz também, como precificação. Não tenham medo da matemática, ela é amiga em muitas situações. Sim, estatística aplicada às ciências humanas, exatamente isso, Mari. Não tenham medo da matemática, o Excel é muito legal com a gente, e a gente também precisa ser legal com ele. E eu acho que é isso, gente, da minha experiência. Gente, deixa eu só fazer um comentário. No segundo semestre eu fui coordenadora. Fala. Só para não mudar o assunto rapidinho, para não perder aqui o timing. Cara, esse negócio da matemática é muito real, gente. Eu sou uma negação em matemática. De verdade, eu sou uma negação. Inclusive, reprovei em estatística e estarei fazendo novamente esse semestre. Mas aí, eu comecei a mexer horrores no Excel. Aí, toda vez meu pai virava para mim e falava assim, mas Dara, você odeia matemática. Por que você gosta de Excel? Eu falei assim, cara, o ponto é que o Excel ele faz a matemática para mim. Entendeu? Eu escrevo em português como que tem que fazer e ele faz para mim. É por isso que eu adoro. Ai, eu amei. Amiga, exatamente, ele traduz. A gente bota escrito e aí ele literalmente traduz para os números. Genial. Excel, a gente chama. Juro. Enfim. O que eu tinha levantado a mão também é para falar, tipo, gente, que vocês vão entrar, né, quando a Laís estiver como diretora. Então, assim, aproveitem as dicas dela. Ela vai arrasar, enfim. Só para deixar esse comentário aqui mesmo. Concluindo, no segundo semestre eu virei coordenadora, e eu sou coordenadora até agora, mas eu vou virar diretora logo em breve, com o período da cogestão. Então, sendo eu dirigindo vocês, na verdade, quem vai estar dirigindo é quem me dirigiu, que vai ser a Maria Luísa e a Dara. Então, sendo eu dirigindo, são elas que estão dirigindo também. Não se preocupe com a matemática. Ela é mais amiga do que inimiga. E o Excel também. Exato, gente, exato. Não fiquem com medo de tentar por causa da matemática, porque, assim, a gente usa muito, muito Excel. Tipo assim, é muito mais a capacidade de analisar os dados do que de somar ou de fazer alguma coisa assim, porque isso tudo já vai ter pra gente que o próprio Excel vai fazer, entendeu? Então, fiquem tranquilos.
Sim, é mais sobre a sua capacidade interpretativa dos dados do que dos dados em si. Aí, no final, a gente elabora um relatório e apresenta a PJ toda. Essas são as análises de dados. E quanto à precificação também, o Excel calcula para você, então não tenha medo da matemática. Eu acho que é isso que a gente usa a matemática no núcleo, né? O resto é contrato, resoluções contábeis, organização. Enfim, eu acho que é isso. Acho que é isso que eu tinha para falar. Enfim, muito E outra ansiosa coisa para também estar sobre... perdão. E outra coisa também É sobre o isso. Excel, gente, é que qualquer suporte que a gente precise no Excel, que, assim, se por algum acaso Maria Luísa, Laís, alguma pessoa do núcleo não saiba dar o suporte, com Excel, precificação, essas coisas, a gente tem um santo, um anjo chamado Lucas da Atuar, que vocês vão conhecer em algum momento, entendeu? Então, assim, eles fazem... Eles não, né? Ele faz a coisa mais difícil do mundo parecer a coisa mais fácil do mundo. Então, assim, não, tipo assim, não tem como não entender o que o Lucas fala, entendeu? E se não entender, ele explica de novo de outra forma. Então, fiquem muito tranquilos com relação a isso, que isso é um problema completamente solucionável. Agora são os meninos para se apresentarem. Boa noite, meu nome é Pedro. Como eu já falei antes, eu entrei primeiro no núcleo de negociação, né? Junto com a Maria Luísa, Laís e João, nós entramos pelo mesmo processo seletivo no começo do ano passado, só que aí eu e o João, a gente teve um desvio ali pelo caminho nesse período, mas agora estamos todos juntos em ADM Fim. E, cara, eu tô muito feliz, primeiramente, de ver muitas carinhas conhecidas e também muitas carinhas novas que, inclusive minha afilhada, uma das minhas afilhadas está aqui. Então eu tô muito feliz de ver pessoas novas e que querem ingressar na empresa Júnior e fazer a diferença junto com a gente. Porque a gente sabe a importância dessa renovação dentro das empresas, mas principalmente dentro da nossa empresa Júnior. Porque nós que a construímos, nós que, né, ajudamos no seu crescimento, desenvolvimento, já que é uma empresa formada todos por alunos e alunas de relações internacionais. Então, muito feliz em ver vocês, né, o interesse de vocês de fazer parte. E, como o pessoal falou, eu espero que vocês façam parte do núcleo de ADM Fim, que eu não faço parte dos outros núcleos, mas eu acredito que é o mais resenha, porque, cara, a gente se vê direto, né? Nós temos reuniões, assim, constantes, então, quase toda semana, mas reuniões rápidas, tranquilas. E, cara, a gente conversa muito, a gente vai desenvolvendo mesmo nossa amizade nesse período, porque a gente está sempre junto e se ajudando. E como o pessoal falou também, a gente vê durante esses processos seletivos para ingressar de estágio a importância de fazer parte de programas dentro da universidade, porque eles querem ver que você não está apenas cumprindo ali a parte acadêmica, mas o que você fez além, quais instituições você fez parte, você desenvolveu outras áreas, interagiu com outras pessoas diferentes. Então, muitos processos seletivos, eles perguntam isso. Se você fez parte de atlética, se você fez parte de relações internacionais, se você fez parte de empresa júnior, participou de pesquisa ou outras atividades, né, extracurriculares. Então, a importância de fazer parte disso e como a gente consegue se desenvolver em diversas outras áreas, né, nas relações interpessoais, como que eu me desenvolvi, por exemplo, dentro da empresa Júnior, melhorei muito a minha comunicação. Eu já sou um cara de pau mesmo, mas como que eu me desenvolvi falar com mais confiança, falar mais de forma mais assertiva, por exemplo, e como que desenvolvi outras áreas, como Excel. Eu vim de um curso de ensino médio de programação, né? Então eu sou formado em programação, e como as meninas falaram, eu gosto muito de matemática, mas como as meninas falaram, o Excel, ele vai muito além disso. Então não tem mesmo essa importância de gostar ou não, mas como que é muito mais usar a lógica na realização da conta, da fórmula, do que você usar a matemática mesmo em si, porque é aquilo, o Excel ele faz tudo para você. E como é importante essa ferramenta no mercado de trabalho, porque hoje em dia não tem processo seletivo
que pergunte se você não tem o pacote Office avançado, e o Excel faz parte disso. Então, a importância de se desenvolver nessas áreas. E um spoiler também, assim, do nosso núcleo, geralmente a gente faz muitas capacitações. Então, não sei se você segue a gente no LinkedIn, mas vez ou outra a gente posta capacitações que a gente fez do nosso núcleo. Então, a importância disso, sabe, da gente estar aqui, além de trabalhar mesmo essa questão de Excel, de fluxo de caixa, mas como que a gente melhora essas capacidades organizacionais e a gente ali gerir tempo, por exemplo, nessas capacitações. Cara, quanta coisa a gente aprende na hora de fazer uma capacitação. A gente melhora a forma de falar, de gerir tempo, de organizar ali o que a gente vai falar, né, dentro daquele período. Então, além disso, como eu melhorei muito na minha capacidade de organização, principalmente na parte administrativa, porque a gente lida com muitas notas fiscais, muitos documentos. Então, a importância da gente saber lidar com isso e, enfim, melhorar essas questões. Pode falar, Emily. Que eu achei que você tocou num ponto muito interessante, que é sobre a nossa rotina, porque a gente sempre tem reunião toda quarta, né, assim, de 15 em 15 na real, aí uma semana a gente tem reunião e na outra capacitação. É só para falar um pouco dos nossos horários, prioritamente, tipo assim, né, vocês verem se encaixa com a rotina de vocês e tal, porque já é uma coisa fixa, e a gente tem reunião, né, toda quarta-feira, 7h30, e aí uma semana tem reunião, na outra capacitação, aí na outra reunião, na outra capacitação, e é o que o Pedro falou, tipo assim, cada membro do núcleo faz uma capacitação, então a gente está sempre, tipo, querendo mesmo que todo mundo aprenda e todo mundo se aprimore em diversas competências diferentes, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito característica do nosso núcleo. E é isso. Como a Maria Luísa falou das reuniões de quarta-feiras, mas claro que ao entrar novas pessoas, ao entrar novos membros do núcleo, a gente conversa, claro, depois, porque de como a gente, né, se organiza, mas enfim, a gente quis mostrar mais mesmo de como a gente quer sempre estar em constante contato, justamente para não esfriar esse contato e a gente ver como que isso ajuda no nosso trabalho dentro da empresa Júnior, porque é muito importante a gente ter membros engajados e como que isso nos ajuda a se desenvolver e, claro, que é o nosso objetivo principal, que é o crescimento da empresa, que é isso que a gente quer. Eu, assim como o João também, e a Marissa, que acho que algumas pessoas aqui conhecem, ela foi muito importante também dentro da empresa Júnior, a gente participou junto com a Malu também, da análise de dados que a Maria Luísa falou da Black Friday, e é muito importante como que a gente, participando dessas análises, a gente consegue se desenvolver muito e a gente até se surpreende com o nosso desempenho. Então, é muito importante, eu aprendi a amar a empresa Júnior e a amar o meu núcleo de ADM Fin, porque eu encontrei pessoas muito competentes e que me acolheram de braços bem abertos. E é exatamente isso, é isso que eu quis passar para vocês e a importância de fazer parte disso e como a gente consegue se desenvolver bastante e em skills que são muito importantes para o mercado de trabalho, para o processo seletivo, e a gente aprende mesmo a se vender e, enfim, a se colocar ali nesse ambiente, junto com essas experiências que a gente vai aprendendo dentro da empresa Júnior, que são muito importantes. É isso, feliz em encontrar vocês e espero que vocês tenham uma ótima experiência no processo seletivo e venham fazer parte da Argos e, principalmente, do núcleo de ADM Fin. Bom, gente, agora que o Pedro falou, eu vou contar um pouco também sobre a minha trajetória na Argos Consultoria Internacional. Eu comecei a Argos porque eu estava levemente desesperado para ter uma experiência prática na faculdade, porque o nosso curso ele é bem teórico e eu estava sentindo saudade, né, de realmente lidar com algo mais prático para eu ter o que falar num estágio. E foi uma das melhores decisões da minha vida, assim, na faculdade, ter entrado para a empresa Júnior.
Eu entrei como consultor de negociação, e eu não posso negar que lá eu aprendi muito. Eu me tornei uma pessoa mais comunicativa, menos tímida e etc. Eu fiquei lá por uns 10 meses. Mas como hoje é sobre a Demifim, eu vou puxar a sardinha. A Demifim atualmente é o meu núcleo preferido dentro da Argos. Eu realmente me apaixonei pelas tarefas e pela rotina de ADM Enfim. Porque eu acho que em ADM Enfim eu consegui ver meio que o background da empresa. Muitas perguntas que eu não sabia, eu comecei a saber as respostas por conta de ADM Enfim. Por exemplo, como funciona uma nota fiscal? O que que a nota fiscal ela faz dentro de uma empresa? Como a gente elabora um contrato? Tipo, e qual é o peso desse contrato dentro da empresa? Como é que a gente faz a precificação de um serviço? Quanto eu custa um visto? Quanto custa uma ADM? E tipo, a ADM Enfim me fez aos poucos aprender a responder isso. Também tem as análises de dados. As análises de dados treinam bastante a nossa liderança, porque como a gente coordena, a gente que lidera o projeto, a gente que designa as tarefas, a gente que pensa nas perguntas, a gente monta um cronograma. Então, dentro disso, tem muito desse protagonismo dentro da empresa, de você entender a empresa por dentro. Por exemplo, o que o Pedro citou da Black Friday. A gente estudou a Black Friday da empresa, como é que ela era feita, e a gente propôs um novo modelo. A gente pensa muito nessas coisas, nesse pensamento analítico. A gente também pensa em processos seletivos junto à GP, a gente pensa na Black Friday junto à marca, então o intercâmbio entre núcleos é algo que acontece muito em ADM Sim. Eu acho algo que realmente é muito importante. A gente também tem a cultura das capacitações, como a Malu havia comentado, a gente tem uma semana de capacitação e uma semana de reunião, e nessas capacitações a gente escolhe um tema para a gente desenvolver uma apresentação e a gente apresenta dentro do núcleo. Então, além da gente se aprofundar em algo diferente, a gente também compartilha muitos conhecimentos diferentes entre a gente, e a gente acaba aprendendo muitos assuntos que a gente nunca tinha parado para pensar. Então, eu acho a Demifim, ele te dá um pacote de habilidades coringa que é muito importante em qualquer emprego, porque você está entendendo o background da empresa, como uma empresa funciona no seu básico. Então, sabendo disso, eu acho que você consegue trabalhar praticamente em todas as áreas. Então, eu acho que é basicamente isso que eu tenho para falar de ADM Enfim. É um núcleo maravilhoso e que eu estou amando trabalhar. Ai, gente, enfim, feliz com o feedback de todos vocês. Enfim, acho que dá para ver pela nossa apresentação. Ai, meu Deus. Não mandei mensagem no grupo do Telegram. Só vai aparecer aqui. Enfim, porque eu acho que dá para ver que a gente tem muito amor pelo núcleo e é muito isso. A gente, assim, é muito parceiro. A gente está sempre tentando se ajudar e sempre tentando buscar, né, novas formas de nos aprimorar. Enfim, gente, é isso. A apresentação chegou ao fim. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até o final, né? Que viu tudo. Espero que todo mundo tenha entendido, né? E tenha, enfim, conseguido curtir a apresentação e tal. Quem tiver dúvida pode levantar a mão. E é isso. E é isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem falar aqui que a gente responde. Pode falar, Matheus. A título de curiosidade, eu queria saber como vocês cuidam dessa parte financeira, como que está a saúde da empresa, financeira da empresa hoje em dia, e se vocês já tiveram algum período desafiador, por exemplo, sei lá, pandemia, tiveram uma queda no Já tivemos recebimento, como lidaram com isso? Então, sobre essa questão de períodos desafiadores, com certeza a gente já teve. E, enfim, apesar de ser uma questão triste, né? A gente aprende muito como lidar com as crises e tal. Então, principalmente a Demifim, a gente tem que ter sempre essa questão da adaptabilidade. Então, às vezes já acontece, enfim, é normal porque o mercado ele está sempre meio inconstante. Então, a gente tem que lidar muito com essas situações. E é uma coisa até que, apesar de ser ruim, acaba sendo boa para a gente, porque a gente lida com essa gestão de crise, o que, enfim, acaba ensinando muita coisa para a gente. Respondi sua pergunta, tá tudo bem? Tem algo mais? Sim, obrigado. É só isso, obrigado. Nada. Pode falar, Yasmin.
Perguntar sobre um negócio que eu acho que foi a Laís que citou, né? Que vocês estão com o projeto de talvez migrar para o Power BI. Eu vi que vocês gostam bastante do Excel, mas eu também vi que o mercado de trabalho está migrando, né? A maioria das multinacionais elas têm migrado para o Power BI por causa de algumas ferramentas e diferenças que ela tem do Excel. Aí eu queria saber se vocês tinham contato e para quando vocês pretendem fazer esse tipo de mudança, né? Talvez migrar para outra plataforma. Laís, pode responder se você quiser. Deixa eu só fazer um esclarecimento aqui antes de vocês responderem sobre os planos do núcleo. Mas a questão não é, assim, só para ficar bem claro para todo mundo, porque eu não sei se todo mundo tem exatamente noção do que é o Power BI. Mas o Excel, ele é basicamente uma ferramenta de planilhas. Tipo assim, a gente consegue analisar os dados a partir daquelas planilhas que a gente faz no Excel. Ou seja, o Excel é uma ferramenta de mapeamento. Enquanto o Power BI, ele é uma ferramenta de análise de dados, ou seja, a gente vai pegar a base do que está no Excel e fazer a análise com o Power BI. O que isso significa? Que não acontece uma migração do Excel para o Power BI. Acontece que as pessoas estão usando uma nova ferramenta de análise de dados, porque tinha algumas análises que tem como fazer para o Excel, mas é muito complexo, dá muito trabalho e tal. E as empresas começaram a perceber que o Power BI, ele ajudava nessa análise e tornava mais visual, entendeu? Ele gerava com mais facilidade, tornava visual, enfim, mais fácil de entender esses dados. Só que a questão é a seguinte, não existe Power BI sem Excel. Entendeu? Então, a gente tem que primeiro saber Excel para depois passar para o Power BI, entendeu? O Power BI era, digamos assim, um segundo step, entendeu? Não tem como pular a ferramenta do Excel. É exatamente isso também que eu ia falar, porque, assim, o Power BI ele é mais como um a mais além do Excel, entendeu? Mas, assim, tem que ter o Excel para mexer no Power BI e é por isso que, assim, a gente tem esse projeto, porque como a gente tem essa capacitação obrigatória dos membros do núcleo em Excel, também promover essa capacitação em Power BI, justamente porque é uma coisa que o mercado de trabalho está começando a exigir mais da gente e a gente quer realmente que todo mundo se capacite e que todo mundo esteja, assim, sempre se aprimorando. Então, por isso que a gente tem esse projeto interno. Mas foi o que a Dara falou, tipo assim, não existe, o Excel, quer dizer, Power BI não existe sem o Excel, tipo, eles são ligados um com o outro. É isso. Isabela. Nada. Isabela, pode falar. Você estava com a mão levantada? Tava, eu abaixei agora para falar. Primeiramente, eu queria agradecer pela apresentação, eu achei incrível, eu sou um pouco suspeita para falar porque eu quero entrar para a DM, enfim. Mas eu queria que vocês pudessem me contar algum conflito que vocês tiveram que fosse mais do dia a dia de vocês, ou, por exemplo, algum problema com o contrato, ou alguma coisa que deu errado nas planilhas, eu não sei, algo do dia a dia de vocês, e eu queria saber como que vocês resolveram. Tá. Gente, também só para deixar claro, a gente é um núcleo que lida muito com informações confidenciais da empresa, então tem certas coisas que a gente não pode detalhar. Então, tipo assim, eu posso dar um exemplo aqui, por exemplo, que teve um contrato que a gente fechou, só que acabou que no meio do caminho houve uma descoberta e aí a gente teve que mudar o contrato. E aí a gente fez um termo aditivo para isso. Então, que é mais ou menos uma adição ao contrato que muda algumas cláusulas do contrato original. E aí isso é uma coisa super interessante, porque, por exemplo, a gente não vê isso no dia a dia. Então, foi algo que a gente teve que ter algumas reuniões para debater sobre e tal. Em questão de planilha, por exemplo, a gente está sempre tentando deixar as nossas planilhas o mais completas possíveis. Então, enfim, acho que eu não pensei muito em algo que eu possa falar aqui para vocês de cara, mas esse foi um exemplo que eu pensei agora. Planilha é um uso recorrente no nosso dia a dia, né? Porque a gente está sempre atualizando toda a nossa organização interna é feita por planilha, fluxo de caixa é planilha, mas o quê? Acho que é basicamente isso, análise de dados, a gente usa planilha também, então... mas ela pediu conflitos, né? Teve esse do termo aditivo, tem conflitos do dia a dia, né? Coisas corriqueiras. E é muito legal essa questão, porque como a gente mexe com um contrato,
tem sempre essa, por exemplo, às vezes Dá para querem resolver mudar o mais contrato, alguma facilmente. coisa assim, e a gente entra muito nessa parte de entender o que é possível e o que não é possível, entendeu? Para a gente como empresa júnior. Então a gente acaba tomando essas decisões também, mais a DE, né? Mas só para ter uma noção assim também de como funciona. E, por exemplo, lá talvez um exemplo que você tenha dado, se acontece algum período de crise, por exemplo, a gente senta e monta um planejamento financeiro e tenta, tipo assim, ver o que a gente pode fazer para mudar a situação, sabe? Então, são muitas situações que acabam acontecendo, que a gente acaba tendo que tomar decisões a partir do que acontece, mas pelo que eu lembro agora, de alguns exemplos, são esses. Além disso, a gente tem que renegociar pagamento com fornecedores, pessoas que prestam serviço para a gente, né? Renegocia pagamento, renegocia com a federação. É isso também, com outros conflitos, né? É isso, como as meninas falaram, a gente é uma empresa, e é uma empresa, assim, um comércio, e lidar com pessoas a gente sabe que é difícil e que muitas vezes é inconstante. Então, diversas, assim, conflitos como esses, apesar de não serem legais, assim, né, de vez em quando acontecem e é normal, mas nada que um núcleo unido e que esteja disposto ali a resolver, porque também não só o núcleo, mas a gente é uma empresa que é muito conjunto, então muitas decisões elas são tomadas em conjunto nas reuniões gerais. Então nada que a gente sente, a gente converse e tente mesmo, né, melhorar e resolver essas situações que eventualmente possam acontecer por questões de contrato e serviços, né? Mas esse foi um exemplo que a Maria Luísa citou, e também outros exemplos como esses, mas que a gente consegue resolver sentando junto, porque, assim, são coisas que também já aconteceram antes e hoje em dia a gente tem mais um norte para seguir e resolvê-los da melhor forma possível. Vai, Bia. Pode falar, Bia. Eu tava brigando com meu irmão, desculpa. Oi, gente, boa noite. Vocês me ouvem bem? Beleza. Primeiro, obrigada pela apresentação. Sim, tá tudo bem. Tirou um pouco dos medinhos que eu tava com a DMFIN, assim, principalmente por causa dessa parte da matemática e tal. Eu queria perguntar se, em relação ao nível de complexidade das atividades, que são responsabilidade do núcleo, tem alguma que se destaca, alguma atividade que tem que ter mais cuidado, mais atenção, mais um pouquinho de tempo para resolver, que seja mais desafiadora, ou elas estão, assim, no mesmo nível de complexidade? Cara, então, eu acho que depende muito do que você entende como dificuldade. Porque, por exemplo, como a gente tem diversas tarefas, assim, né? Diversas demandas que a gente precisa usar, às vezes, aqui mais tem que ser mais analítico, aqui tem que ser mais organizado. Eu acho que depende muito do que você vê que talvez falte em você, entendeu? Tipo, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou desorganizada, então talvez ficar tendo que anotar, tipo, salvar os comprovantes, anotar tudo direitinho, talvez seja uma tarefa que para você seja mais difícil, justamente por isso essa falta que você tem de uma organização, entendeu? E aí eu acho que tipo, é muito de você ver o que você tem mais como aprimorar e aí justamente fazer isso, sair da sua zona de conforto para você também conseguir crescer dentro da EJ, sabe? Mas eu acho que, tipo assim, questão, por exemplo, pessoal mesmo minha, que eu senti muita dificuldade no início, foi a questão do Excel. Eu lembro que quando eu entrei, me pediram para fazer uma planilha de quando eu estava disponível e indisponível. Gente, eu olhei e falei assim, o que é isso? Não sei fazer. Pedi ajuda para Dara, assim, Dara, pelo amor de Deus, eu não sei fazer isso. Ela me ajudou e tal. Então, tipo assim, é normal às vezes a gente não saber fazer as coisas também. E a gente tá sempre nessa cultura de pedir ajuda e tal. E tá todo mundo sempre muito aberto para ajudar. Eu acho que isso é muito importante também de falar aqui, de que a gente não, assim, a gente não espera que vocês saibam assim de nada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar e a gente sempre está disposto a ajudar, gente.
E outra coisa também que eu acho importante destacar para responder sua pergunta é que as demandas da diretoria de ADMFIM e as demandas dos consultores de ADMFIM são demandas diferentes. Então, eu acredito que assim, as coisas que vocês estejam se referindo como mais complexidade sejam talvez algumas questões que sejam mais sensíveis, mais controversas. Tipo, por exemplo, a emissão de um documento para o CLJ, etc, etc, etc. Então, essas demandas, elas tendem a ser demandas da diretoria, entendeu? Que é discutida com o núcleo, é apresentada para o núcleo, mas quem executa de fato é o diretor do núcleo, entendeu? Perfeito, meninas, muito obrigada. É exatamente o que a Dara falou, porque tem algumas questões que realmente a gente não tem como, por exemplo, todo mundo ter a conta do banco da empresa, entendeu? Então, tipo assim, são questões que geralmente o diretor ele lida com, né, com mais ênfase e tal, mas a gente sempre discute tudo em reunião e a gente está sempre muito aberto em relação a isso. Alguém mais tem pergunta, gente? Se alguém tiver com vergonha, pode falar, a gente não morde. Caso ninguém mais tenha, acho que ninguém tem, senão já teriam levantado a mão. Então é isso, gente. Enfim, fico muito feliz de ver todo mundo aqui. Estou muito animada. Não tenho medo de ADMFIM, gente. Nós somos fofos, felizes, sério. Não tem erro, não tenho medo da matemática também, porque eu também não gosto. Gente, olha só. Eu não gosto de matemática e eu estou no financeiro de uma empresa. Então, assim, não tem essa, sabe? Vocês podem ficar tranquilos que no fim dá tudo certo. E, enfim, gente, obrigada pela presença de todos. Qualquer coisa, se vocês também quiserem tirar alguma dúvida, podem me chamar no WhatsApp, chamar as outras pessoas do núcleo também. Enfim, obrigada pela presença, gente. É isso. Boa noite. Boa noite, gente. Foi ótimo conhecer vocês. Boa noite, obrigado. Boa noite, gente. Boa Muito noite. obrigado. Qualquer dúvida, mandem mensagem. Boa noite.